Bem-vindos ao Papo Sério com Ali Clement. E o papo hoje é sobre adolescência. Tema espinhoso para muitos pais e mães que ficam angustiados com essa fase, mas não se preocupa, porque nós estamos aqui exatamente para isso mesmo. Em um ambiente bonito, acolhedor, que é a loja 7200 com o Luquito. Eu, diva, que apesar de ser mãe de adolescente, eu também sou uma diva, e sempre com os cuidados da Five IT Solutions, nossa empresa de tecnologia e segurança. Vem, vou te levar nessa jornada. Preciso confessar que quem teve a ideia desse episódio hoje fui eu, né? Encarando a adolescência, gente, porque é a situação na qual eu me encontro e eu fiquei muito surpresa com a quantidade de pais e mães que se veem neste drama maravilhoso, que é a descoberta de um adolescente dentro de casa. Então, para falar sobre isso hoje, eu estou com a psicanalista Silvana Cetra. Eu estava falando que é psicotudo, né? Psico de família, de adolescente, essa coisa arada toda. Mas eu acho que principalmente é quem ajuda a lidar com essa transformação de vida. E com o Dr. Guilherme Guaranha, que é endócrino pediatra, professor da URGS, meu amigo de longa data, é quase meu médico também já a essas alturas, e vai nos auxiliar, nos dar uma luz com essa visão mais hormonal, né, Guilherme? Isso aí. Gente, o que acontece? Vamos lá, tá? O que acontece com o cérebro, com o corpo, com a alma dessas criaturas que um dia são nossos filhos fofos e de repente viram esses monstrinhos adolescentes que a gente continua amando, mas com muitas questões para resolver, né? Eu sou suspeita para falar, porque é uma categoria que eu adoro atender, atendo há muitos anos já. Tu adora adolescentes, Eu então. adoro adolescentes. Isso é importante, porque em geral a gente parte do princípio de que eles são irritantes e muita gente, inclusive, rechaça, né? Até para políticas públicas, depois a gente fala sobre isso. Mas que legal ouvir esse lado. Sabe que trabalhar com adolescentes, todo mundo diz que é muito difícil. Eu não acho difícil. Eu acho que é uma questão de compreensão e de escuta. E nós temos, assim, um problema com a família e com o adolescente, porque eles querem, mas eles não querem falar contigo. Porque eles têm vergonha, ou eles têm medo, ou alguma coisa pode sair daquela regra que tem dentro de casa. Então eu sempre aconselho, quem puder levar adolescente para terapia, vale. Só que a gente cria também uma barreira, porque o pai e a mãe ficam com ciúme, né? Que tá contando coisa para psicanalista. Não, e até porque, em geral, o pai e a mãe é o problema, né? É sempre culpa da mãe, do pai. E não é, né? Quando a gente tá conversando entre adolescentes, eu sempre digo, tu tem que ouvir um pouco o que teu pai e a tua mãe estão dizendo, porque eles já têm um tempo de vida, já passaram por essa fase. Mas eu quero te escutar também, para que tu possa conversar com eles, para que tu possa dizer algo para eles. Porque é um momento, assim, bem complicado, que tu saiu da fase da infância, onde tu dizia, meu filho vai lá e tira aquilo lá do lugar, ele ia lá e tirava. Agora ele tem opinião própria, eu não vou tirar. Ou então eu vou deixar ali 10 vezes para eu indicar contigo. Então, assim, é uma fase muito difícil de tu poder lidar como mãe, porque tu não tem o stop de dizer assim, cara, essa pessoa não é meu filho, ela é um ser que está sendo apresentado para uma sociedade com o nome que eu dei para ele, não de filho, mas de Mateus, de Gabriel, enfim, nome que for, Patrícia. Então, assim, a gente não consegue entender esse parâmetro de divisão, onde tu tem que deixar crescer. É que, na verdade, é o que a gente estava conversando, né? A gente perde o controle dessa pessoa que era totalmente nossa, e não é do nada, mas enfim, a gente se pega olhando e pensando, bom, o filho não é meu, né? É pro mundo. E aí eu faço aqui um gancho com o Guilherme, porque em que momento internamente isso acontece, né? E por que isso acontece? Porque não é só chatice, existe uma ebulição de coisas acontecendo dentro deles. Bom, da minha parte, eu acabo vendo muito mais a puberdade, que se a gente for caracterizar, a adolescência é um conceito bem mais amplo, a puberdade está ali dentro da adolescência, por um período curto. A adolescência seria dos 12 aos 18, 19? Ele vai até 21. Aí depois é que faz a virada de chave. Mas normalmente 18, 19... Eles... Tem gente que nunca sai, né, da adolescência. Temos adolescentes de 40 anos também aí, né? Adolescente de 40, 50 anos. A adolescência dá pra dizer que é algo mais comportamental ou não?
Eu acho que sim, mas Sim. que é mais abrangente, porque da parte biológica, corporal, tem a puberdade. A puberdade, ela dura em média 2 anos e meio. E a adolescência é um período maior, que vai ter tanto essas mudanças corporais que condizem com a puberdade, como as psicológicas, né, com mudanças sociais, né, de conhecimento próprio, conhecimento do mundo, né, e aí tendo aquela modificação corporal, às vezes, né, deixando de ser tão fofinho, no sentido querido e tal, e principalmente para os meninos, né, eu sempre brinco que a puberdade dos meninos, ela é complicada, a da menina é mais glamurosa. É que elas ficam mais bonitinhas, né? Os guris ficam meio... Aí sai espinha, aí fica meio... desengonçado. Uma coisa com o pé grande, uns ombros caídos. Sim, a voz que modula, que começa mais grossa, é bem mais fina, aquela coisa. Né? Então tem aquele bigode que né, ele não existe ainda, mas ele vai assim, né? É um bigode virtual, né? Que ele diz, não, eu tenho um bigode, tu tem que chegar perto para ver. Então, é complicado. Então, o que acontece? É a preparação do corpo, junto com essa preparação psicológica, para o ser humano completo. Tá? O ser humano completo é o adulto. A gente é o que tem de mais complexo na natureza. Então, nosso período de maturação ele é maior do que qualquer outra espécie, né? E isso em várias questões, pode ver, fazer um comparativo bem biológico. A gente vê um bezerro quando nasce já sai andando. O ser humano leva quase 1 ano para conseguir andar, por toda a maturação neurológica, né? No caso da puberdade, ao final dela, ele vai ter a capacidade de perpetuação da espécie. Então as modificações que ocorrem tanto no corpo do menino quanto da menina é para chegar a este fim. Embora, né, obviamente, na grande maioria, não tenha a mínima maturidade para esse fim, né, pelo menos nos dias atuais, né, antigamente tinha outra vivência social nisso. Porque se vivia menos, né? Se vivia menos, exatamente. As etapas, elas eram mais antecipadas por conta da expectativa de vida. Vai pegar lá 150 anos atrás, pega a literatura, o Álvares de Azevedo, do Noite da Taberna, isso me marcou porque ele diz assim, os idosos de 40 anos, vontade de botar fogo naquele livro. Tudo idoso agora aqui, é tudo idoso. Jovens. Mas é que isso realmente, assim, o século XX foi de uma virada em termos de comportamento, inclusive com essa infantilização dos nossos filhos, né? Não que eles, durante a infância, não fossem crianças, mas o que a gente viu foi realmente a maternidade sendo colocada em um papel de glória, e aí a gente aqui cuidando desses filhos. Eu acho, Silvana, que isso é algo que nos dói muito, porque as mães de hoje, elas têm esse apego muito... Ser mãe é um papel, né? E quando tu vê aquela criança indo embora, tu esvazia teu papel, então esse é um problema. E o fato de que, bom, as criaturas vão crescer, graças a Deus, né? Se Deus quiser, vão crescer. Na verdade, o problema é mais da mãe e do pai do que do próprio ser em formação, né? Porque... A culpa é nossa, eu falei. A culpa é sempre nossa. A questão toda está em quando tu te apropria da criança, né? Ela não é tua propriedade, ela é um ser que vai crescer, que vai sair da tua casa, que vai formar uma família. E quando tu te apropria, porque a sociedade muitas vezes prega isso. A gente fala ali quando tu ganha um nenê, o que tu faz? Tu tem que pensar no que a tua família fazia para te poder fazer. Se tu não dá mamar no peito, porque tu não tem, como eu não tinha. Se tu não dá mamar no peito, tu é culpada. Se tu não falou desse jeito, tu é culpada. E aí tu começa a proteger, porque a sociedade também fala muito ali. Tu não pode fazer nada. Se tu fizer, tá errado. Tu tá errado, porque, né, a rede social agora qualquer pessoa fala o que bem entende e é avacalhada daquela maneira. Então, assim, tu tem medo de fazer algo diferente daquilo que é sempre dito, tu acaba sendo uma pessoa que tu nem queria ser e tu leva essa criança a ser o rei e a rainha da casa. Porque eu não posso dar tal coisa. Porque eu não posso fazer tal coisa. Não, tu vai lá e faz.
tu burla a regra. E eles deveriam ter, até onde me consta, limite é algo essencial para a educação de qualquer pessoa. Exato. E a gente parou de dar limites. Exato. Então, que caos que isso gerou. No esporte, tem muito disso. Ah, não, todo mundo tá competindo, todo mundo não sei o quê. Porque antes, quando tu tinha um empenho ótimo, tu ganhava uma medalha. Agora todo mundo tem que ganhar uma medalha. Eu não posso me frustrar, eu não posso ter limite, eu não posso ter nada. Como vai funcionar um adulto quando ele chegar na fase adulta? É o que está acontecendo, não sabem, estão perdidos. Não, e assim, eu do alto de toda a literatura que eu estou consumindo sobre isso, né, de todo o meu estudo, estou lendo Como Criar Meninos, né, e aí tem essa questão das mudanças também deles cerebrais, eles meio que ficam cabeça oca, assim, né, Guilherme, o que acontece com, tipo, eles ficam, não tem noção mais. Eles entram assim, isso principalmente no menino, né, entra naquela fase da onisciência, da onipotência, só eu sei, e ainda cheio de testosterona, né, então que é a fase mais perigosa, de se expor a maiores riscos, né. Dá soco em bala, que eu digo, Dá né? soco em bala. Sim, porque a testosterona, ela é o hormônio que faz essa... Qual é o efeito dela? É essa reação, né? Sim, ela tem né, a gente sabe que ela desencadeia um pouco mais de agressividade, né? Então, até para voltar naquela tua pergunta, o marco da puberdade. No menino, começa com um aumento testicular e com isso, progressivamente, vai produzindo mais testosterona, né? E vai dando toda a mudança corporal, tanto de estrutura física, muscular, né? Então, por isso que tem todas essas categorias, masculino e feminino, pela questão hormonal também. E a gente sabe que tem funções da testosterona, mesmo, né, no período intrauterino, dentro do imprint cerebral, né? Então, chega nessa época que está bombando de testosterona, junto com toda essa mudança comportamental de descoberta e de tentar se situar, nossa, é o coquetel Molotov que precisava para fazer um rebuliço. Então, se expõe mais a situações de risco, a agressividade, a um questionamento mais agressivo, né, até dar aquela reequilibrar. Que vai acontecer isso quando, assim? Só Deus sabe, dependendo da... Normalmente dos 22 pra frente. E olhe lá. Desculpa te dizer, aí ainda piora. Não, mas aí é que tá, é que filho é que nem videogame, né? Cada fase vai ficando mais difícil. E aí eu fico pensando, Silvana, porque eu fiz um vídeo, né, chorando e tal, muito tocada, porque dói na gente também. Nós também estamos aprendendo a ser mãe e pai de adolescente, eu nunca fui, né? Então, como lidar com isso de forma, eu acho que esse é o grande dilema daquele que está tentando ser um bom pai e uma mãe, de acolher, estar presente, continuar mostrando que ama, porém, educando, né? Apesar de essa criatura estar crescendo, ainda está sob minha responsabilidade, ainda cabe a mim educar. Como equilibrar isso, né? Esse é o grande medo, o grande desafio. Primeiro, eu sempre digo, quem tem condições, procure um terapeuta para poder conversar sobre. Que cada caso é um caso, né? Cada criação é uma criação. Mas eu digo assim, adolescente, ele tem ali uma bula, né? Ele vai pro quarto, é o quarto dele, é o único local da casa que é dele. O resto não é dele. Por mais que a gente diga, não, meu filho, essa casa é tua. O quarto, aquela bagunça, o pacote da bolachinha, do salgadinho, o prato, o copo, a roupa embolada no guarda-roupa. Tudo isso é normal. É tudo muito normal, Tá. porque este é o ambiente. Ah, mas isso é insalubre. No meu ver, é insalubre. No deles, não. Porque eles se acham na bagunça deles. Cara, tu não vai deixar barata, rato dentro do quarto, Sim. né? Mas, de vez em quando, não vai adiantar tu dizer assim, faz tal coisa, faz tal coisa. Tu vai lá e fala. Da porta pra dentro é a vida dele, da porta pra fora é nossa. Então, assim, coordenar, a gente coordena aqui, né? Isso é o primeiro passo. Não adianta tu ficar dizendo, humilhando, porque muitos pais acabam humilhando na frente das outras visitas, parentes, porque é um porco, porque é um relaxado, porque é uma relaxada, porque não sei o que. Isso acaba com o relacionamento de pai e adolescente, né? Isso não é para ser dito. E isso é um assunto interno.
Já parte daí. Então, é o quarto, o assunto interno, é tu querer coordenar com quem ele está andando. Tu pode supervisionar, coordenar tu não vai conseguir. Por quê? Porque ele vai mentir para ti, ele vai fazer tudo diferente. E tu escutar muito o que ele tem para te dizer. Mas isso já parte desde pequeno, que tu tem que ouvir o teu filho desde quando ele é pequenininho. Sim, não adianta querer reinventar a roda depois quando já passou toda a infância, né? Exatamente. Aí tem o vô e a avó que diz, para com isso, tu bebia quando tu tinha 18. Ferrou também. Porque daí vem o parente e te desautoriza quando tu tá falando com teu filho. Então assim, as proibições, tu não pode virar um adolescente junto com ele. Tu não pode ficar batendo de frente o tempo todo, mas tu tem que orientar e conversar, né? Eu digo que é fingir demência para algumas coisas, tá? Parte sexual, parte física. Às vezes tá com uma roupa ali que tu tá vendo, tá um calor horrível de moletom. É o teu corpo? Não é teu corpo. É tu que tá passando calor? É tu que tá passando calor? Não. É uma maneira de esconder o magrinho, o mais gordinho, tirar foto, eles odeiam tirar foto. Pra quê? Que tu obriga ele a tirar foto. Tu causa um caos na tua casa e tu diz assim, não sei quem tá aqui mais. Então o que tu tem que fazer? Pensa um pouco, te retira, tu quer discutir, tu viu que tá errado e ele tá errado mesmo, te retira, pensa, no calor do momento, não dá pra discutir. Não dá porque tu perde, tu vai perder sempre. Eu sempre conto pros pais, assim, que acham que os pequenos também não entendem, né? Eu tenho um jogo que chama Senha. Não sei se vocês lembram, que tem uns pininhos e que fecha a portinha. E ele tem que adivinhar. Aí eu tava no meu consultório, um menino muito apático, assim, é novinho, tem 8 anos de idade. Muito apático, e eu já tinha feito toda a minha avaliação, assim, meu Deus do céu, o que esse menino tem? Né? Porque ele até produz. Aí, tava chegando no final da minha avaliação, e eu ali com aquilo na cabeça, eu tinha um consultório no Barra na época, então os pais deixavam as crianças iam lá no Big para validar o estacionamento. Então ele foi. Quando eu botei a senha ali, que eram 4 pinos vermelhos, e fechei, ele já tinha feito a primeira linha. Tocou o interfone, eu disse, minha cabeça de adulto, isso que eu sou especialista. Tocou o interfone, o pai dele tá vindo. E agora? Ele vai olhar. Ele vai olhar o que tá aqui, mas eu tava com um menino que não tinha nada, que ele tava apático, né? E aí, na minha cabeça, ele ia olhar. Ele ia trapacear. Dito e feito, eu cheguei e tava os 4 pinos vermelhos. Aí, qual é que a atitude que a gente toma? Como é que tu sabe disso aí? Tu olhou, tu fez tal coisa. Esse é o primeiro julgamento que todas as pessoas têm para com os filhos. Não pode ser. Eu olhei aquilo ali, contei até 3... Sentei no braço do sofá, porque o pai dele estava subindo já no elevador, já ia embora. E eu disse para ele, tu errou. E ele, errei? E eu disse, tá errado, bota outra fila aí. Aí ele olhava para mim, tá errado? E eu, tá errado. Aí ele ia com a mão na pino, voltava, ia botando, e fazia assim. Até que o pai abriu a porta. E eu disse, vamos lá então, tá na hora da gente ir agora. Vamos lá? Levantou assim, ó, rapidinho, né? Só que quando eu cheguei na frente do pai, ele mais baixinho assim, ele olhava para mim e pro pai, para mim e pro pai. Porque na cabeça dele eu ia contar, só que ele nem sabe que eu sei que ele olhou. Entende? Então assim, quem é o adulto do consultório ali no caso? Ou quem é o adulto da família? Eu e meu esposo ou a minha terapeuta. Falei com o pai e tal, foi embora. Fui jogar umas 3 semanas depois e levantei e fiz de propósito. Ele não olhou mais. Por quê? Porque a gente demonstra maturidade, entendimento e não inibe nem agride com palavras aquela pessoa. Ele vai aprender. O adolescente ele tem toda uma etapa de busca, de entendimento sobre si, de sociedade, do que eu vou ser. Meu filho terminou o ensino médio, também digo isso, tava ele e mais uns 4 lá na minha casa e eu ouvindo eles conversando, porque eu jogo jogos com eles e tal, e eles dizendo assim, vocês já se deram conta que a gente é desempregado agora? Eu acabado o médio. Claro, o que vai fazer da vida, né? Eu sou um desempregado, agora não sou mais um estudante. Claro, vai se tornar quando estiver na faculdade, mas eu sou um desempregado. Então, na cabeça deles, tem toda uma estrutura sendo formada. Tem o hormônio que tá gritando ali. É que a gente tem a impressão de que nada disso tá ali, né? Até pela forma de se comunicar. Mas aí, o que tu tá falando, na verdade, Silvana, é aquela história, né? A palavra...
educa, mas não é a palavra educa, é a palavra ensina, mas é o exemplo que arrasta, né? Isso aí. E então realmente isso de ter paciência e seguir firme nas suas convicções, fazendo aquilo que a gente acha certo, né? Isso, mas procura um especialista. Quando tu não sabe, tu não é obrigada a saber tudo na vida. A mãe, ela é educada desde pequena, tu sabe tudo. Meus pacientes dizem assim, mas como tu não sabe isso? Eu não sou formada em endocrinologia, nada disso, eu não sou formada. Eu posso pesquisar contigo, eu posso procurar, mas já tá no DNA da mãe ter que saber tudo, e não é assim. Tu procura alguém pra a gente precisa pedir ajuda para os universitários. Não peça pra vizinha, pelo amor de Deus, né? Que nem eu digo, não peça a receita. Ou assista um episódio de qualidade como esse, entendeu? Isso aí. Pelo menos te elucida, né? O outro aspecto, pegando o teu gancho, primeiro a gente não lembra também nessa hora como foi a nossa adolescência, parece um estresse pós-traumático. E mesmo se a gente lembrasse, era uma época diferente. Então tu pega assim, a gente vê isso muito com as meninas, né? Tu pega gerações anteriores, a própria menarca, a primeira menstruação, era um episódio traumatizante. E que hoje se escondia. Se escondia. Primeiro sutiã. Vergonha, exato. Né? Que isso hoje é muito melhor trabalhado. Eu vejo isso direto no consultório. As mães preparam, sabe? Tem todo um evento. Né? Às vezes tem até, dependendo do círculo de amizade, tem uma competição para ver quem é que vai ser a primeira. Mas isso daí tem muito a ver com comunicação. Sim, né, total. Guilherme? Que é realmente disponibilizar essas orientações para que a pessoa saiba o que vai acontecer com ela. E a menina, eu não sei, me parece que a menina ela vem com outro software, né? E até o fato de ter a menstruação parece que é uma passagem. O guri não, é aquela coisa. Sim. Né? Tu sabe porque que vocês são mais assim, atrasadinhos, com todo respeito, não, né? Claro. Tô acostumado, é assim mesmo. E eu noto isso porque eu vivo no universo feminino, eu só trabalho com mulheres, né? Então, mas isso que tu colocou é bem claro. A menina tem e eu vejo isso inclusive na consulta. Eu vou perguntar para saber como é que foi a adolescência, eu pergunto dos pais, a mãe é mais fácil. Que idade teve tua primeira menstruação? Tem esse marco. Dos pais, pois é, não sei o que, eu lembro que eu cresci um pouco mais tarde que meus amigos, ou eu me lembro que eu já tinha essa altura quando era muito novo. Então é aí que a gente pesca um pouco. Mas essa questão do software, ela é bem clara e eu vejo assim, ó, eu gosto muito no atendimento das meninas, porque as meninas, mesmo muito cedo, elas coordenam a consulta delas, mesmo sendo criança. Não, porque isso. E muitas vezes a minha conversa é muito mais com elas do que com a mãe que está do lado. Já o menino, às vezes está lá 15, 16 anos. E aí, tu tá te alimentando bem? Ele vira e olha para a mãe. Eu tô me alimentando bem? Tô me alimentando bem. Eu tô confortável? E aí, às vezes, também é um momento de conflito. Não, tu não tá te alimentando bem. Como que não tô? E aí vai. Né? Então tem uma discordância e parece que o menino demora um pouquinho para se empoderar. Né? Embora passa pelo mesmo processo que a menina, mudança, descoberta do corpo, né? Nessa questão do quarto, de estar ali, de se ver mudando, voz, desengonçado, toda aquela coisa que a menina ela é mais, ela tem uma situação melhor de si e das mudanças que vêm, né? Com toda a questão hormonal, né? E a menina, a puberdade, o marco de início é mama. Né? Os dois aparecem pelos na região genital, mas a menina é mama, o menino, porque aí é o estrógeno fazendo, né, a mama vai crescer, o útero vai crescer e depois uma hora vem a menstruação. O menino é aumento testicular, é aumento peniano e tudo e tal, e testosterona. Né? E aproveitando essa questão do hormônio, a gente estava falando sobre isso, né, Silvana, mas eu quero ponderar com o Guilherme, porque assim, nós temos aí uma situação de uma alteração hormonal em casa com os filhos e temos também uma situação de alteração hormonal com a mãe. Porque
até onde eu sei, nós também estamos passando por essas circunstâncias de mudanças, né? E, claro, ficando cada vez melhor, porém, com dificuldades. Como é que se compõem essas duas disputas de hormônios ao mesmo tempo? Uma guerra hormonal. É uma guerra hormonal. Se a gente parar para pensar, né, a nossa geração ela foi ser mãe e pai mais tarde. Então não é infrequente, às vezes, pegar, por exemplo, a mãe entrando na menopausa e a filha ou o filho entrando na puberdade. E aí... Pois é, e aí, Silvana? Loucura. Doideira total. Doideira. Às vezes eu tenho que parar e pensar o que eu tô fazendo. Tu sentiu muito a alteração? Muito. Calor absurdo. Até agora há pouco eu tava meio que suando aqui. Um calor absurdo, uma irritabilidade imensa, cansaço, dores no corpo. Aí reponho com várias vitaminas, mas é muito difícil. Eu digo que é uma das fases mais difíceis que eu estou passando. Mais difícil do que eu ter tido o controle sobre os adolescentes de casa. Porque assim, e é uma guerra, né? Porque daí tá o adolescente trancado e tu querendo que ele fique ali irritada com ele. Porque ele não, como assim tu não tá comigo? Como assim tu não vai viajar comigo? Como assim tu não vai na beira da praia? Sabe? Pois é, mas aí tem um gancho também que eu acho importante, porque temos um mínimo, eu pelo menos, e de novo, gente, tá todo mundo tentando fazer o certo, né, sem saber se tá certo ou não. Mas, por exemplo, eu tenho coisas das quais eu não abro mão. Mas eu escolho minhas batalhas. Então, por exemplo, temos um encontro familiar de Dia das Mães que vai estar a Bisa, tu vai ter que ir, meu amor. Entendeu? Porque na minha família é importante. O almoço sem celular, sei lá, daí cada um tem as suas, né? Tem alguns ritos que a gente tem que fincar pé, né? Porque senão vai ter consequência. Isso. E a consequência tem que ser clara para eles. Então mas aí é da conversa. Tu vai conversar e tu vai dizer, daqui para cá não tem barganha. Este tem que ser feito. Esses aqui a gente pode pensar e refletir o quanto isso está prejudicando ou não. Aquele negócio, tu tira tu não vai ir, então eu vou te tirar todos os teus eletrônicos. Isso é castigo. Sim. Eu não tô dizendo que tu tem que largar e que eles ficam. Eu digo, escola deveria trocar. Adolescente que estudar de tarde, não de manhã. Gente, mas pelo amor do amor Senhor. de Olha Deus. aqui, ó, e essa é uma das maiores maldades que fazem pra ter 2 turnos. Isso aí só pode ser, né? Não. 2 turnos ou estudar de manhã bem ou estudar, cedo. porque, pelo amor de Deus, aquelas criaturas tu deixa agora dormindo nas férias, ficam até as 3 da tarde dormindo, e aí tem que acordar às 6h30. Aliás, Guilherme, por que raios eles precisam dormir tanto? Desenvolvimento, né? Exatamente. Não, é porque essa é uma outra questão. Descanso cerebral. Mas né? por que eles não dormem às 11 da noite, só dormem, querem dormir às 4 da manhã? Porque o grupo todo tá acordado. Exatamente. É uma questão de poder. Agora eu posso. Eu posso. Mesmo que a gente diga assim, ó, tá proibido, vai dormir, aí esperou, fechou a porta, fomos. Aí o gostinho é melhor, inclusive. Total. É. Eu posso, né? O fazer escondido é normal também. Olha aí, gente, vamos dando check, tá? Check, tá? Isso é normal, tá tudo dentro da normalidade. Aliás, para deixar as pais e mães de plantão mais tranquilos, inclusive, esse é o comportamento padrão. Viram? Tu pode contar 20% que não tá dentro dessa normalidade. Que todo mundo diz na minha casa, como assim essa pessoa existe aqui? Eu não ensinei desse jeito. Mas é que é uma maneira que ele tem de provar para os pais que ele já está grande, que ele pode dizer não, que ele está incluso numa sociedade de madrugada, principalmente, não digo que é uma liberação, né, porque tem a dark web, isso aí, uns meus filhos também já entraram, eu fiquei chocada. Sim, mas é ali que tu aprende, ali que se formam caráteres, né, que já, doenças psiquiátricas que já estão ali formando grupos que fazem outras coisas sérias, assim como o do Orelha, que foi... filmado para todos, né? Foi filmado para todos aquilo ali, na madrugada e numa rede separada. Não tô dizendo que tu tenha que liberar, mas é muito normal isso, até porque a tecnologia entrou na nossa vida, coisa que na minha época não tinha e hoje tem, e a gente não tem como abandonar isso. Na minha época, eu comprei o... Ai, meu Deus, era aquele livro que era de uma alemã, Christiane F. Sim, que eu comprei com 13 anos, escondida, eu e uma amiga minha, e a gente escondia, olha que coisa, escondia numa moita do lado de fora da casa, porque eu, né, não se podia ler, então na verdade tinha todo Sabrina mundo também. Sabrina um pouquinho antes, tinha Sabrina, eu que fui era direto proibida. no Cristiano F, Nossa. entendeu?
Mas é muito doido isso, porque eu acho, minha tese é que a adolescência vem exatamente para enlouquecer os pais e fazer com que eles se permitam liberar para o mundo. Eu acho que até nisso a natureza é sábia, porque senão a gente ia ficar agarrado naquelas coisinhas o resto da vida, né? E agora quando vem para te dar um abraço, parece que... eu existo. Pois é. Eu existo ainda pro meu filho. E por que essa dificuldade até mesmo com o corpo, né? O afeto se torna tão mais distante, assim. Isso também é uma necessidade do crescimento. Porque agora ele enxerga o outro, não a família. A família ele já sabe que existe, que tá ali, que dá segurança, que qualquer coisa eles recorrem. Mas é o ser que está indo para fora. Então a necessidade dele é para fora, é estar com os amigos, é ir para academia, é conversar pelo WhatsApp, não é ficar em casa, ficar com a mãe. Muitos até assistem série com a mãe, com o pai, chamam para assistir, mas a maioria não. Então ele está tentando provar que ele pode ser alguém para fora daquilo. O que é saudável. Totalmente né? saudável. É isso, na verdade, ao fim e ao cabo, o que a gente espera é que realmente eles cresçam, né? Mas a gente tá com a cordinha, sempre com a educação infantil. E é num mundo mais hostil do que foi pintado para eles na infância. Exatamente. Então tu tem que te adequar a isso. É uma coisa importante que eu acho interessante de falar e que eu preciso alertar, né? Já que a gente está aqui num programa aberto, assim, a quantidade de adolescentes que eu tenho recebido que foi abusado na infância. Sério? Uma quantidade absurda. Meninos e meninas. E isso, em geral, do que tu ouve, são pessoas... Porque é sempre de gente próxima mesmo, que seja o quê? Alguém... Primo, padrasto, normalmente irmão... alguém da confiança, né? Pai, é sempre da confiança. Amigo, aquele amigo de infância do pai e da mãe, que entrou dentro da casa e abusou. E eu tenho um abuso de 5, de 8, de 10 anos... A maioria foi antes dos 10 anos abusada, porque não tem como falar, não sabe, parece que nem não sabe o que é, né? Não consegue entender o que é aquilo. E aí chega na adolescência e eu tenho vários, assim, que estão se deparando com os seus abusadores, sem os pais saberem o que aconteceu. Então lá no consultório eu tenho que ajudá-los a talvez conversar com esse pai, com essa mãe, porque a reação dele, além de hormonal, ela também é reagindo àquilo que aconteceu com ela, a infância que foi roubada, né, que é a sexualidade dela, que ela vai escolher quando ela tiver a idade para escolher e ela não pôde escolher. Então eu tenho que orientar e ao mesmo tempo eu tenho que dar um jeito dessa família ficar sabendo e afastar esses abusadores de perto. Inclusive isso é uma causa do ponto, tem um link orgânico, porque isso já está mais comprovado que crianças abusadas têm um risco maior de puberdade precoce, né? Exatamente. Sim, porque na verdade existe um certo gatilho, né? Sim, o gatilho né, da puberdade, ele está no hipotálamo, né? E o hipotálamo faz parte do sistema límbico. Então tem todo esse link. É claro, a gente ainda não sabe tudo o que desencadeia uma puberdade. É uma trama muito complexa, mas que envolve também a parte externa, ambiental, né? Não é à toa que, por exemplo, outras questões, nutrição, né? Alguém que está acima do peso tem uma chance maior, quem é desnutrido, pelo contrário, de atrasar a puberdade, né? Mas a questão de abuso sexual, ela está mais comprovada como uma das causas de puberdade precoce. Porque tu tem também, é até fácil, de certa forma, né, criar uma tese nisso, porque tu tá sendo sexualizado antes do tempo e é aquele corpo... Sim, é como se os hormônios daí se permitissem fluir livremente a partir de um gatilho, tem um né? estímulo, gatilho externo de que a coisa tem que evoluir. Agora, claro, de uma maneira terrível, né? Tem assim, ao ponto dos adolescentes... E só um parênteses, isso tu tá falando de casos que tem a possibilidade de chegar até uma profissional e que vai direcionar isso. Agora, vamos jogar isso na população como um todo, a quantidade, até porque assim, eu sei porque a gente traz notícia, né? E que simplesmente passam por isso sem nenhum apoio familiar, social, muito menos profissional. Eu dou graças a Deus quando eles chegam lá no consultório, porque assim, não é só...
já foi o abuso. Mas o que tem na volta Sim, agora vamos resolver esse problema, né? O que eu vou fazer? Eu sou obrigada a aceitar, quando eu vou numa balada, que o menino passe a mão em mim. Por quê? Porque eu não tive escolha antes. Né? O menino... teve um caso de um dos meus pacientes que um vizinho foi se masturbar na rua enquanto ele passava para ir para academia. Ele entrou em pânico, ele voltou e não queria sair de casa mais. Mas aí, conversa vai, conversa vem, se descobriu que ele foi abusado quando ele tinha uns 8 anos de idade. Então, assim, aquilo ali deu estado de alerta total nele, que ele voltou assim para dentro e ele não queria mais sair de dentro de casa. Mas o que tá acontecendo contigo? Porque essa adolescência, não sei o que... Tem muita coisa por trás da adolescência, muitas vezes, porque a gente precisa dizer que as pessoas não sabem. E até, claro, aqui a gente está falando de um trauma gigantesco, que é o abuso, mas também tem pequenos traumas que podem gerar depois conflitos e que muitas vezes os pais não sabem. E aí tem uma outra questão, trazendo de novo para a responsabilidade do pai e da mãe, né? Como é importante conversar, mesmo sendo tão difícil nessa fase. Porque há que se ter vontade. Uhum. Se dependesse do adolescente, tu não conversa mais. Como fazer esse approach, né? Existem técnicas, falar sobre um assunto que interessa, qual seria a melhor forma, né? Porque a gente também tem que manter uma certa autoridade. Ai, meu Deus, a gente lê tanta coisa. Não pode ser o amigão, então tu tem que também manter uma autoridade, mas tu também tem que estar próximo, né? Uhum. É difícil. É que assim, quando eles chegam menorzinhos pra mim, eu também amo que eles chegam ali bem pequenininhos. Eu consigo conversar com os pais para que eles façam um momento da semana com um aquáriozinho transparente, onde tu escreve coisas que tu queria saber, coisas que aconteceram sem botar o teu nome. Mas não sabe escrever, desenho. Eles desenham. O desenho projetivo é ótimo. A gente descobre muita coisa com desenho. Bota lá na sala e é o momento de conversa, porque é uma abertura, uma pergunta, ninguém tá julgando. Isto quando é pequeno. Pode se fazer com adolescentes? Até pode, mas a maioria não aceita. Já chama meio né? Não aceita muito aquilo ali. Outro ponto fundamental para que a gente possa também conversar é onde está o lugar da família, do pai e da mãe, o lugar da criança e do adolescente. Cada um tem um lugar dentro da família. E a gente não pode, né, misturar aquilo. O amigão e tal. Tu pode ser amigo, mas tu é pai, tu é mãe. Tu tá dentro da figura que já viveu aquilo e que tem uma experiência e que tem uma autoridade dentro de casa. Né? Então, ser amigo é conversar sobre essas questões, o que acontece, o que tu gostaria de saber, porque assim, quando tu vai falar sobre sexo com o pai, o adolescente falar com o pai e com a mãe, meu Deus do céu, é um absurdo, porque o próprio pai e mãe não consegue discutir sobre aquilo, porque talvez também tenha passado por alguma coisa. Até os pais, como casal, têm dificuldades muitas vezes de conversar, que direto passar adiante isso para um ser que... Né? A questão é, quando me impossibilita um profissional, é adequado. Não tenho possibilidades financeiras, como eu posso fazer? Eu vou me sentar com o meu adolescente e vou conversar um pouco. E vai encarar, né? E vou encarar. Assim, pesquisa lá um assunto. Começa com o assunto lá deles. Tu não entendi nada. Azar, vai pro Google, vai pro ChatGPT, sabe? Dá umas olhadas e tu te senta, tá no carro. Tem um não sei o que lá. Tu sabe disso, mãe? Eles dizem assim, tu conhece isso? Conheço, pois eu já vi sobre... Ali inicia uma fala. Porque eu estou entrando num mundo... É interessante? Não é tão para adulto. Mas para ti estar próximo do teu filho é interessante. Claro. Então vamos falar sobre isso. Só que dormir com a mãe desde pequeno e não tirar da cama. Meninos e meninas. Isso é um problema péssimo. Sim, eu digo, dorme. Qual é a rotina de sono? 8 anos de idade, dorme no meio da mãe e do pai. A sexualização já está toda ali. Os hormônios, tudo. Acelerando o que não precisa. Mas eu não estou fazendo nada de mal com o meu filho. Ninguém está falando isto. Mas tem todo um desenvolvimento de uma pessoa que está ali entre vocês, onde o quarto do casal é do casal, o quarto do filho é o quarto do filho. Entende? Já parte daí. Sim, tem coisas que são simbólicas também, né? Totalmente. Então, assim, são vários pontos. A gente podia falar aqui durante, sei lá quantos tempos sobre, né? Tudo parte da onde? Da tua educação que tu teve com os teus pais, dos avós, que vão surgir para o teu adolescente.
Estamos em tempos modernos? Estamos. Ui, Óbvio, como é que- até o mosquito veio. temos que temos. Estamos numa época de tecnologia? Estamos. Como a gente pode agregar isso com a gente? Pesquisem, procurem, Use a conversem. seu favor, né? Use a seu favor. Conversar com o adolescente é difícil? Mas não é impossível. Arrumar a taxa hormonal, pra mim é ótimo. Sempre indico, já fez exame? Como é que estão os exames? Pois é, agora exatamente aí que eu queria fazer o gancho, porque tu mencionou assim, se tem jeito, né? Se a gente tem a tecnologia, a medicina hoje. Guilherme, o que é certamente uma das grandes dores de quem chega pra ti é porque as pessoas vão em médicos quando tem dores, né? Sim. Dificilmente vão no preventivo. É a questão do desenvolvimento. Então, o que tem hoje de possibilidades para que esse adolescente passe, né? Transite por esse momento que a gente sabe que é doloroso de uma forma mais tranquila? A gente tem várias... É que isso depende muito da dor do momento, levando em consideração tudo isso que a gente está conversando. Então, o sentimento de pertencimento, às vezes a questão de, né, como está o crescimento comparado com os pares, como está o desenvolvimento, As vitaminas, as né? vitaminas, então tudo, mas questões de crescimento, a gente tem tratamento para o crescimento, né? Questões de puberdade, seja ela mais rápida, às vezes tem isso, né? Um avanço muito rápido, e a gente vê isso mais nas meninas, comparada com as colegas, pode dar um problema ali na frente. Então tu tem como bloquear. Sim, porque também tem aquela que daí é chamada de girafa, né? Sim, ou E senão aí é aquela fica- que vai menstruar antes e que, sabe, vai se desenvolver antes, e às vezes nem tá com a maturidade suficiente para isso, né? Então a gente tem como dar uma desacelerada nesse processo. Tudo são medicações que estão aí seguras há bastante tempo, a gente tem como avaliar isso. Ou até mesmo, no caso que a gente vê mais nos meninos, um atraso da puberdade, uma puberdade que está lá já há bastante tempo e não desencadeia. A gente tem que, às vezes a gente tem que investigar, ver se tem alguma alteração, né? E aí começar uma indução de puberdade, se tem algum problema. Então a gente tem como lidar bem com essa parte física da puberdade, né? Levando em consideração que sempre os pais vão comparar, e o próprio adolescente, com os pares. Mas a gente compara desde o dia 1, né? Quando que teu filho já começou a falar, já começou a andar, já começou a isso. E mesmo sabendo que não é para comparar, isso é natural. Inerente. Compara um filho com outro, né? Uhum. No mesmo momento de vida, isso é comum. Mas cada um é a sua história, né? Então isso é uma desconstrução que eu normalmente faço, né? Calma, vamos ver aqui primeiro, vejo se tem alguma coisa patológica ali, que tem que ter alguma, e depois a gente baixou, né? A gente vê o que pode melhorar naquele aspecto, né? Então a gente tem bastante. Ou até mesmo para ver que tá tudo bem. Ou até mesmo para ver que Porque tá às tudo vezes bem. se fica muito com essa ideia de que há algo de errado, quando na verdade o desenvolvimento tá também seguindo o seu ritmo natural e calma, desmistifica isso, né? Vai dar tudo Relaxa. certo. Quer ver uma outra Exato. coisa que é Relaxa. tratamento, e aí tem sido comum, até acabei fazendo um vídeo sobre isso. Tu tá todo blogueirinho agora fazendo Tô todo vídeo. blogueirinho, tu viu entendi. só? Imagina em quem que eu me inspirei, Ah, né? viu? Queixa de micropênis nos meninos. Isso é uma coisa que está bastante em moda aí. E por incrível que pareça, pelo menos na minha experiência de consultório, a preocupação é mais das mães do que dos pais. Sério? Sério. Faz assim um comparativo entre o filho e o outro e tudo. Isso também tem tratamento. E às vezes é só por um momento de desenvolvimento. O menino não começou a puberdade, aí comparou, né? O menino traz talvez essa queixa porque foi no vestiário, aí tem um colega lá que já está mais para o final da puberdade. A diferença é absurda, mas não que tenha algo patológico. E aí entra essa questão, está tudo bem. Até isso é cruel, né? O vestiário. Aham. Porque é um momento em que realmente ali as diferenças são muito gritantes ainda. Sim. Né? A olhadinha. Sim. Aquela Isso a mulher, olhadinha, graças a Deus, não tem. Não, né? Já é não pelo menos tem. isso. Não, Aí não tem o bullying, aí e aí é apelidos que Eu que sempre ficam. digo, nessa questão, pegando um gancho, eu dou de exemplo para os pais, porque tu fala, tem diferença do final da puberdade pro início. Parece que não entra na cabeça. E sabe o que eu digo? Digo assim, tu tem um filho e ele fez 8 meses. Nasceu outro filho. 0 dias. Como é que tu vai querer que esta criança
seja igual a esta criança que, se ela não sabe nada, essa aqui já tá querendo falar, já tá querendo andar. A diferença gritante que tem é a mesma quando tu vai com 6 anos e 7 anos para a primeira Sim, isso aqui série. acontece muitas vezes internamente, a gente não tá vendo, Não tá né? vendo, exatamente. É uma loucura, realmente é um dilema. E isso tudo acontecendo e a gente ainda se preocupando com questões que para mim são as mais sérias, como no caso principalmente dos meninos de sobreviverem, porque eles têm essa questão esse ímpeto do arriscar, e as meninas sempre também, as mães muito preocupadas com o risco de engravidar. Aí eu deixo aqui essa pergunta já como um enlace para o final, para cada um de vocês deixar a sua percepção do que a gente deve fazer para encaminhar da melhor forma possível essas crianças que estão se tornando jovens, para que sejam adultos que cheguem sãos e salvos em primeiro lugar. Eu digo, não, minha primeira tarefa é manter vivo, a segunda é ainda fazer um bom trabalho, né? Então, assim, para vocês, pais e mães ansiosos, nervosos, angustiados, deixem as suas palavras finais. Primeira coisa, amor, carinho e acolhimento. Primeira coisa, que é fundamental, é saber que na minha casa tudo está seguro. Segundo é relaxa, porque tu vai dar um jeito, passa e o filho vai virar um adulto. E tudo que tu colocou nele já está lá dentro, desde pequenininho. Terceiro ponto é, deixe o seu filho fazer algumas coisas que são de competência dele. Tais como? Não surte, não surte. Quartos bagunçados, não quero ajudar na casa, deixo tudo atirado. Os estudos também têm que ser de responsabilidade sua. De responsabilidade sua. Muito difícil tu pagar uma escola particular e tu jogar, entre aspas, fora o dinheiro, né? Porque tu quer que ele passe e tal, e se torna uma guerra. Não é para te largar de mão, mas ao mesmo tempo ele vai passar. De alguma maneira ou outra ele vai passar. Tu vai conseguir dar um suporte, só não destrói o que ele está criando. Tu é um burro, tu é um imbecil, tu não sabe estudar, tu não sabe nada. As palavras ficam, elas machucam e criam cicatrizes. E depois são reproduzidas mais tarde. Então, assim, estudo, casa, corpo, dê o seu limite, entenda que existem regras dentro de casa, passe-as para os adolescentes e as crianças, passe e tente com o que está acontecendo no dia, qual é a demanda de agora? A demanda é o quarto, eu vou ter que me policiar, eu vou ter que ver o que eu vou fazer e eu vou dar o exemplo, porque não adianta nada eu cobrar se o meu exemplo não é seguido. Larga o teu celular e eu tô com o meu celular o tempo todo na mão. Vai ler, eu não leio um livro. Tu tem que estudar. Não sei, eu só fiz até o 2º grau, nem quero fazer mais nada. Então, assim, dê o exemplo para que tu possa cobrar de alguém que está dentro da tua casa que se forme um adulto legal, que tu deseja. Guilherme, tem algo a acrescentar para nós? Eu concordo do exemplo. Uma injeção de hormônio pra gente ficar alguma coisa que nos deixa assim mais tranquilos? Não, aí é conversa mesmo, né? Uma coisa engraçada é que toda vez que eu anuncio que alguém começou a puberdade, eu tinha que eu não posso do ponto de vista ético fazer isso, mas eu queria filmar a cara das mães que elas fazem. É uma cara assim. Se foi o meu bebê. Sabe? É um luto que começa. E eu acho... Mas eu acho, parênteses, eu acho que é um luto. Sim. É realmente necessário. É o luto da perda da criança. Sim. Né? Assim como quando sai de casa. Assim como... Tá, calma. O trabalho que tu disse é pra eu só pensar só no agora. dia de agora. Isso, agora. Fica tranquilo, vai acontecer que nem acontece, que a minha mãe às vezes me olha e me chama de bebê. Como é que tu tá, bebê? Com essa barba branca, né? Então vai acontecer o mesmo contigo. Mas eu posso te dizer, ontem eu tive uma situação que mexeu muito comigo e eu sempre digo assim, eu nunca perco, né? Ou eu ganho ou eu aprendo. E aí eu aprendi, eu disse, gente, aos 46 anos, eu entendi que eu tinha que ter ouvido a minha mãe nisso aqui. Porque ela tinha me dito, não faça. E ela não falou assim, não faça isso, até logo. Não, disse, minha filha, eu quero te dar. Eu tava me pensando, não faz isso.
Eu fiz. E aí eu disse, eu nem contei Aprendeu. isso pra ela ainda. Então, assim, vai vir, né? Mais cedo ou mais tarde, aos 46, a gente vem. E eu acho que a mensagem é isso: o limite, o acolhimento. E assim, o limite começa antes, é um ato de amor, né? É muito difícil, né, a gente dar limite, mas a hora que entra na adolescência, que vai ter todo esse combo, tu vai ter que confiar naquilo que tu veio construindo, né? E tu vai ter que ir soltando a corda conforme o ritmo vai deixando, sempre com o olho vigio, né? Sempre dormindo com o olho aberto para orientar. Eu acho que a gente não consegue, foge, é tão difícil quando foge do nosso controle, né? Então eu acho que esse é o momento que tu vai ter que ter confiança. Tem que ter fé. E olha, como o limite é um ato de amor, como o Guilherme falou, eu vou ter que limitar esse episódio e acabar aqui, para que valorizem mais e voltem para assistir o próximo. Gente, muito obrigada. Foi um papo assim, ó, excelente. Eu estava aqui fazendo notas mentais, que eu não podia anotar na mão, mas eu vou assistir depois o episódio inteirinho, porque eu tenho certeza que vai apaziguar, né, pacificar muitos anseios de muitos pais e mães que estão por aí. Obrigada pelo tempo de vocês, pelos ensinamentos, e obrigada a vocês que estão aqui com a gente. Um beijo e até o próximo Papo Sério com Ali Kleba.